Rafael Valente está conosco e pode confirmar isso pra gente, não é, Rafa? Porque com os resultados de ontem, o Palmeiras, então, só depende de si para hoje, com uma rodada de antecedência, já confirmar a primeira posição, é isso? É isso, Bruno. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos do estúdio, para o fã do esporte. O Palmeiras depende só de 3 pontos e tem 2 jogos da Libertadores, da Conmebol Libertadores em casa. Hoje contra o Bolívar às 7 horas da noite e no dia 28 contra o Sport em Cristal. Mas a gente até pode dizer que o cenário é favorável nesta quinta-feira, porque o Bolívar é o pior time do grupo, só tem 3 pontos e vem desfalcado daquele que é considerado o principal e o melhor jogador do elenco, que é o meio-campista Ramiro Vaca, foi suspenso na terça-feira por doping, não enfrenta o Palmeiras. Ele é um dos artilheiros da Libertadores com 5 gols, empatado com o Barcos do Aliança Lima e também com o Alan Patrick do Internacional. Então é um cenário favorável para o Palmeiras hoje buscar essa vitória, consolidar a melhor campanha e lá na frente, até para o planejamento do Abel Ferreira, fazer sentido, porque quando ele for enfrentar o Sport em Cristal, vai ser num fim de semana em que ele encara o Flamengo e depois o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Daria para ele dar uma folguinha pro elenco. E como eu falei de folguinha pro elenco, Bruno, a grande questão, a dúvida de todo mundo que está aqui em torno do Allianz Parque, agora já tem uma movimentação até que interessante de torcedores, é qual será o time que o Abel Ferreira vai colocar em campo hoje. Em 29 jogos nessa temporada, ele nunca repetiu a escalação de um jogo para outro. Então é difícil a gente imaginar que ele vá repetir o time que entrou em campo contra o São Paulo. Eu até conversei com o Nicoletti um pouquinho mais cedo, Vinícius Nicoletti, que cobre o dia a dia do Palmeiras, e ele me falou que uma apuração que ele fez é que o Estevão vai para o banco e o Maurício seria um dos titulares. Aí ficaria um trio ofensivo com Maurício, Vitor Roque e Facundo Torres. Na verdade pode ser o Maurício ou até o Veiga ali na posição. Então você vê, já é uma mudança importante de um time que vem embalado, vem bem na temporada e pode se dar o luxo sim de fazer essas escolhas nessa altura da competição, né? E é isso, se o Palmeiras confirmar a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, ele decide o mata-mata até a semifinal em casa, e a gente sabe que isso faz muita diferença na Libertadores, né, Plihal? Eu vou dar uma possível escalação do Palmeiras, porque, como eu disse, é o grande assunto, é a grande dúvida de todo mundo, inclusive de quem cobre o Palmeiras, qual será o time que o Abel vai escolher hoje. Pelo que a gente conversou aí na redação, eu com as pessoas que acompanham o dia a dia do Palmeiras, a tendência é que seja o Everton no gol, a defesa com o Giai ou Marcos Rocha, os zagueiros Gustavo Gomes e Bruno Fux e o Vanderlan na lateral esquerda. Aí os volantes Lucas Evangelista e Emiliano Martinez. Um trio mais avançado que seria o Estevão, o Felipe Anderson, que foi com a TV do Palmeiras, ou o Rafael Veiga no lugar dele, e o Paulinho ou o Facundo Torres, e o Vitor Roque no ataque. Sobre o Paulinho, se ele for titular, é o segundo jogo dele como titular, mas o primeiro no Allianz. Você acha que com esse time dá pra ter noite tranquila aqui contra o Bolívar, Plihal? Pô, mais que tranquilo. Com qualquer time, viu, Valente? Joga o colete pra cima, quem pegar pode jogar. Aí, pensando assim, Quem pegar primeiro joga. eu lembrei até do clássico contra o São Paulo, que entra Maurício, Veiga, o Palmeiras tem um elenco... Evangelista. Evangelista. Até, quem sabe, esse jogo contra o Bolívar pode ser Felipe Anderson, Vitor Roque. Esse entrar no segundo tempo. É isso, Tá no fraco, intervalo, tá só fraquinho. isso. Tem pouca opção. Talvez o Abel possa utilizar esse jogo para dar minutagem para jogadores que estão voltando de lesão. Marcos Rocha, que inclusive, né, o Jai tá jogando tão bem que ele precisa brigar para voltar a ser titular. O Maurício, o Mike, Murilo, zagueiro. Então, assim, tem... Final de semana tem duelo dos líderes. Exatamente. Então, assim, pensando... Líder e vice-líder. Obviamente, o Abel não quer perder a oportunidade de ser líder geral da Libertadores. Então, um bom resultado hoje é extremamente necessário. Mas por contar com um elenco tão bom, tão positivo, dá para fazer uma rodagem aí nesse elenco, dando oportunidade para jogadores que não vinham atuando. Só uma correção, líder e terceiro colocado, né? O Palmeiras pega o Bragantino no final de semana, no domingo, o jogo em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino é o terceiro colocado, o Flamengo está entre os dois. Jogo bom, se puder descansar, não dá nem para dizer os principais jogadores, mas os que vêm atuando na maioria das partidas como titular, melhor, né? Exato. E esse é um ponto que eu queria tocar, Plihal, porque a gente fala da melhor campanha, lógico que é importante, né, para você decidindo em casa na semifinal, mas tem um outro aspecto também que seria importante, que se o Palmeiras já garante, ele pode colocar o time completamente alternativo contra o Sport em Cristal. Um jogo que vai acontecer entre Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro e Palmeiras. Então, assim, mais do que a questão da melhor campanha, lá pensando na sequência da Libertadores, isso pode ser muito positivo nessa arrancada, porque a gente vai estar falando de reta final do Brasileiro, pré-pausa
para o Super Mundial de Clubes. Então, também tem esse aspecto que seria impactante para o Palmeiras nas próximas semanas. E além de tudo, o Palmeiras tem sorte que o Vaca, que é o grande destaque do Bolívar, tá fora, Brilha. Só isso. Mas não é só o Palmeiras que tem sorte, não. O Flamengo, por exemplo, vai jogar com a LDU sem o Brian Ramírez, que é um dos principais jogadores da LDU. Isso daí faz parte. E o Abel é um... E entre nós, né? O Vaca também não ia fazer tanta diferença. Não ia. E assim, e o Abel é um cara que também sabe jogar com a sorte, porque faz uma boa gestão de elenco. Na temporada em que tem o melhor elenco do Palmeiras, ele tem usado bem, rodado bem os caras, à exceção do Facundo Torres, que só foi poupado no fim de semana, finalmente. Ele tem dosado muito a minutagem desses jogadores. Então, um técnico competente, com um trabalho longevo, tem uma margem muito maior de manobra do que o Felipe Luiz, que está ainda... É um técnico em afirmação, um técnico que ainda busca uma consolidação de carreira que o Abel já tem no Palmeiras e é obsessivo por primeira colocação. Isso é uma coisa legal. Nas últimas 7 edições, 5 vezes o Palmeiras foi primeiro na classificação geral. E assim, O último, inclusive, né? Que pegou o Botafogo, né? Que foi segundo colocado. E Tem até essa oitavas, também, né? né? Se o Mengão passar, você pode ter a melhor campanha no geral tal, e já trombar, porque é sorteio de cara com o Flamengo nas oitavas. Exato, e até no Paulista, o Palmeiras tem esse tipo de comportamento, né? De lutar até o final pela primeira colocação. Nesse ano não deu e ironicamente, o Palmeiras foi perder em casa o primeiro jogo para o Corinthians, fez um jogo duro, igual ali, muito competitivo na arena, mas acabou perdendo a possibilidade do tetracampeonato paulista. Mas, de fato, é um trunfo para o Palmeiras decidir em casa. Mesmo tendo sido eliminado pelo Botafogo no ano passado, no Allianz o Palmeiras competiu e até o final lutou pela última bola, pela classificação. Então é algo, duas coisas positivas, né, desse Palmeiras do Abel. A obsessão por ser primeiro sempre e a boa gestão que o Abel tem feito do elenco nessa temporada, do ótimo elenco que tem nas mãos. Valente, antigamente, quando as vendas de ingresso não eram online, você chegava ali na bilheteria do estádio, perguntava para o bilheteiro, e aí, como é que tá o movimento? Ah, tá fraco, tá bom, tal. Hoje, a expectativa, com a coisa já tão resolvida para o lado do Palmeiras, a expectativa é de público grande ou mais ou menos? Não, Plihal, pelo contrário, público grande, e até aconteceu algumas situações curiosas enquanto a gente estava aqui aguardando para conversar com vocês. Muitos torcedores encostam um carro aqui na lateral, aqui quase perto das bilheterias do Allianz Parque, e perguntam se tem ingresso. Tem alguns torcedores que ainda acreditam que é possível comprar ingressos na bilheteria, eles vêm e perguntam, e aí quando algum funcionário ou alguém aqui que está trabalhando na organização do evento diz que não tem, que não vende ingressos na bilheteria, só vende online para o sócio avante, a frustração é enorme, porque você vê que tem muita gente ainda que tem aquele prazer de vir, de comprar, de ter até o ingresso físico na mão. Pelo que eu consegui conversar aqui, a expectativa é sim, casa cheia, é o Palmeiras voltando para o Allianz, faz ainda mais um jogo no Allianz nessa fase de grupos contra o Sport Cristal. E só para acrescentar uma informação ao que o Donk disse, né, que ele falou que seria importante ganhar hoje para talvez preservar os jogadores contra o Sport Cristal no dia 28, entre os jogos de Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileiro, tem outro detalhe que o Abel está também cuidando nesse planejamento. Exatamente hoje o Palmeiras está a um mês da estreia no Super Mundial de Clubes. E a ideia do Abel é não ter ninguém no departamento médico. Por enquanto o departamento médico está zerado. Os dois jogadores que estavam lá, que era o zagueiro Mikael e o atacante Bruno Rodrigues, já fazem trabalho de transição de campo. O Mikael até fez jogos nessa temporada, o Bruno Rodrigues não. Mas a ideia do Abel é ter todo elenco disponível para o Palmeiras viajar também para os Estados Unidos para jogar um Mundial com um time 100% forte, com ritmo de jogo e tudo perfeito, viu, Plihal? É isso aí, torcida palestrina, tudo bem com vocês? Daqui a pouco é guerra. Eu tô muito confiante nessa classificação do Palmeiras em primeiro lugar de todos os grupos, né? O Palmeiras vem se destacando na fase de grupos, vem jogando muita bola, né? E é o grande candidato a ganhar essa Libertadores, então assim, eu tô muito confiante. E hoje, né, jogando dentro da nossa casa, né, com um ataque avassalador, Estevão, Vitor Roque e Paulinho, eu tenho certeza que o Palmeiras vai fazer um grande resultado hoje e vai deixar ainda mais o seu torcedor feliz da vida com essa grande vitória, que é o que todos nós queremos. Então hoje meu placar vai ser 5-0 Palmeiras. Quero saber, né, o placar de todos vocês. Essa equipe do Bolívar joga, né, apenas dentro de casa, né, com a altitude ao seu favor, só que aqui no Brasil,
né? Eu tenho certeza que o Abel Ferreira vai colocar um time muito intenso e vamos torcer para que o Palmeiras possa amassar, né, desde o início da partida a equipe do Bolívar. Antes de finalizar, o Palmeiras tem interesse, né, formalizar uma proposta, né? A Leila Pereira, que é a contratação do Andrés Pereira para a Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, vamos torcer para que o Andrés Pereira venha para o Verdão e qualifique ainda mais esse meio de campo, que terá uma perda muito significativa, que o Estevão, né, vai jogar no Chelsea, vai jogar na Premier League, mas vamos torcer para que a diretoria do Palmeiras possa contratar jogadores à altura, né, e que o Palmeiras continue sendo ainda mais forte, né, para o restante da temporada. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!